Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje vamos fazer um estudo bíblico diferente. Eu quero te dar uma ferramenta a mais para você aplicar no teu estudo bíblico. Nós costumamos estudar aqui, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que nós costumamos estudar aqui os versículos como um mapa mental, trabalhando palavra por palavra. Eu vou te mostrar aqui no meu caderno, que é o caderno que eu uso para esse estudo. O último estudo que nós fizemos foi esse aqui. Então, nós pegamos o versículo e vamos pegando as palavras do versículo para que tenhamos uma compreensão maior do que o versículo está nos falando. Hoje, eu quero te ensinar um jeito diferente de estudar a palavra. Eu quero mostrar para você como estudar a palavra também através de o estudo por palavra. Você vai descobrir mais sobre o contexto em que ela é usada, vai obter uma compreensão geral sobre o texto quando essa palavra for utilizada. E ao entender a palavra, o versículo ou a passagem que você está estudando vai ficando cada vez mais claro para você. Lembrando que quando nós escolhemos uma palavra para estudar a Bíblia, essa palavra ela vai ser aplicada em vários contextos. Por isso, quando a gente aprende uma palavra, isso nos ajuda no decorrer do nosso estudo, independente de onde ela apareça. Então, a primeira coisa que você vai fazer para começar a aprender a estudar a Bíblia por uma palavra é a escolha da palavra. Como esse mês nós estamos no nosso propósito de oração, firmes e fortes orando pela nossa fé, eu decidi que a palavra que nós vamos estudar hoje é fé. Então eu já vou destacar essa palavra aqui no começo. Agora que nós escolhemos a palavra, nós vamos começar a estudá-la. A definição é o segundo passo para descobrirmos mais sobre a palavra fé na Bíblia. Aqui você vai usar um dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa, um dicionário do grego e do hebraico também. Você sabe que eu já ensinei aqui no canal como você descobrir o significado grego e hebraico das palavras. Eu vou deixar marcado no box de informações e também no final do vídeo o card com o vídeo falando sobre como você encontrar essas palavras. Então eu tenho aqui alguns dicionários para mostrar a você em versão impressa. Esse dicionário bíblico universal, a definição de fé que ele me trouxe foi uma definição bem extensa. Olha só, começa aqui e tem todo esse conteúdo para que eu aprenda sobre fé. Então termina bem aqui o conteúdo sobre fé. Claro que se você tem um dicionário assim, é viável que você leia e transfira para o seu estudo as anotações que você julgar mais importantes. Eu tenho também esse dicionário aqui, que é um dicionário de teologia. Ele também traz aqui o termo fé, é o primeiro termo, já é uma descrição menor. Então, olha só, ele diz aqui: palavra bíblica que se refere tanto à crença intelectual quanto à confiança ou ao compromisso em um relacionamento. Os autores bíblicos geralmente não fazem distinção entre fé como crença e fé como confiança, mas tendem a considerar que a verdadeira fé consiste tanto no que se crê, que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus, quanto no compromisso para com uma pessoa digna de confiança e capaz de salvar. Confiança na pessoa de Cristo como meio de salvação. Então, esse dicionário também ajuda nesse estudo de palavra. Ele não vai ter todas as palavras, mas ele tem termos mais, digamos, importantes e destacados. E tem esse dicionário que é o que eu vou usar com você agora, que é um dicionário básico, mas que o conteúdo dele ajuda bastante em relação a entendermos as palavras bíblicas. Então, vamos ver o que ele traz aqui para nós sobre fé. Ele diz aqui para nós sobre fé, confiança em Deus, em Cristo e na sua palavra, e traz a referência bíblica para a gente. Ele diz que a confiança na obra salvadora de Cristo, a aceitação dos seus benefícios e as referências, e a doutrina revelada por Deus. Então é essa primeira descrição aqui, essa primeira definição que nós vamos anotar.
Depois de fazer a anotação da primeira definição no dicionário bíblico, lembrando que se você não tiver um dicionário bíblico impresso, você sempre pode recorrer à internet e colocar dicionário bíblico online, que você vai achar versões gratuitas. Nós vamos pegar a definição do dicionário da língua portuguesa. Também você pode usar no Google, você coloca significado da palavra fé e você vai ver o significado dentro da explicação do dicionário da língua portuguesa. E nós vamos anotar também aqui. Eu vou usar uma outra cor para diferenciar o significado do dicionário bíblico para o significado do dicionário na língua portuguesa. Agora que nós anotamos a definição do dicionário da língua portuguesa e o dicionário bíblico, nós vamos para o ponto 3 do nosso estudo, mas nós vamos voltar para ele e eu vou te explicar por quê. O ponto 3 é a hora que nós vamos procurar na Bíblia passagens, versículos que contenham a palavra que nós escolhemos. Para fazer isso, você pode usar a Bíblia com referência cruzada. Então, para você achar versículos que contenham a palavra fé, você pode usar a Bíblia que tem essa referência cruzada, você também pode usar a internet, versículos que tenham a palavra fé. Mas como eu escolhi o tema do nosso estudo, temos 31 versículos referentes à palavra fé, então você pode escolher algum deles. Lembrando que você vai escolher aqui entre 2 a 4 versículos nesse momento. Quando você anotar esses versículos, nós vamos voltar para cá e eu vou te explicar o porquê. Agora que eu terminei de colocar as 3 passagens que eu selecionei, lembrando que no seu estudo, com mais calma, você pode fazer o registro dessas passagens no teu caderno de estudo. Eu não vou fazer isso aqui para não tomar muito tempo, mas nós vamos observar essas passagens na Bíblia agora. Vamos começar com Mateus 17:20. Ele já está marcado na minha Bíblia, que faz parte do nosso propósito de oração. Então diz o seguinte: Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então aqui eu tenho a palavra fé. Depois eu escolhi Marcos 11:22. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus. Segunda passagem com a palavra fé. E a última referência que eu escolhi, 2 Coríntios 5:7. Todas essas referências estão no nosso propósito de oração, por isso elas estão marcadas aqui na minha Bíblia. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então eu tenho aqui as 3 passagens que eu selecionei para estudar profundamente a palavra fé. Quando eu seleciono esses versículos, chegou o momento de buscar o significado da palavra fé no grego, porque nós estamos falando aqui do Novo Testamento. Quando você estiver fazendo uso de uma palavra do Antigo Testamento ou que aparece também no Antigo Testamento, você vai procurar no hebraico, tá? Então aqui nós temos 3 versículos do Novo Testamento, os 3 estão no grego, e quando você observar essa palavra fé no grego, algo interessante vai ser revelado para você. Então, no estudo que a gente fez semana passada, no Estude a Bíblia Comigo, nós já vimos o significado da palavra fé, que significa no grego pistis, e significa fidelidade, crença, confiança, com a implicação de que ações baseadas nessa confiança podem ocorrer. Essa definição eu peguei naquele site que você conhece, que a gente faz o estudo Step Bible. Só que eu observei que no versículo de Mateus 17:20, o Senhor diz o seguinte, vamos voltar para esse versículo para a gente entender melhor. Ele diz aqui o seguinte: por causa da pequenez da fé. Então, a palavra grega usada para pequenez da fé no original grego é oligopistos. Essa palavra significa fé fraca, pouca fé, ou seja, pequena fé. Então, a diferença da fé encontrada aqui, nessa passagem, é diferente dessa fé
que aparece aqui, que é pistis. Então, olha como é importante você identificar a mesma palavra. Se você pegar ela isolada, fé, você vai achar que ela tem o mesmo significado. Mas quando você vai observar o original da palavra, você vai ver que fé, como um grão de mostarda, é pistis. E pequenez da fé é oligópistos. Então, são significados diferentes. Vamos registrar o significado dessas duas palavras aqui no original grego. Então, agora que fizemos o registro no grego, fé significa fidelidade, crença, confiança com a implicação de que ações baseadas nessa confiança podem acontecer. E vimos que é diferente da pequena fé usada em Mateus 17:20, que no grego significa pouca fé e fé fraca. Aqui eu quero fazer uma observação com você em relação à tradução bíblica. Essa versão aqui, que é a que eu estou usando para a nossa Bíblia de oração, é a Nova Almeida atualizada. E quando você pega esse mesmo versículo na nova tradução na linguagem de hoje, ou até na NVI, olha o que você vai encontrar. O versículo vai dizer assim: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda. Esse é um problema aqui, porque o Senhor não está falando que a gente tem que ter uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Porque se a gente disser isso, a gente vai estar meio que contradizendo o Senhor, porque o Senhor diz aqui o seguinte: por causa da pequenez da fé de vocês, que vocês não conseguiram realizar o que precisava ser realizado no contexto aqui, é expulsar o mal na vida daquela criança. Então, olha só, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então, não é ter uma fé pequena que o Senhor está mandando ter aqui. A tradução correta no original é essa aqui: se tiverem fé, como, e não do tamanho. Então, olha como é importante nós nos atentarmos às traduções no original. Então, o correto não é ter uma fé pequena, é ter uma fé como um grão de mostarda. Porque a fé como um grão de mostarda é aquela fé que vai produzir resultado. Quando ela é plantada, ela vai desenvolvendo. A sua fé começa como aquela semente de mostarda e ela vai se desenvolvendo até se tornar aquela árvore como a mostarda se torna. Então, olha como só estudar uma palavra bíblica vai aumentando o teu conhecimento acerca das Escrituras. Então, agora que nós já fizemos a escolha da palavra, a definição e a passagem, chegou a hora de fazermos um resumo. Com as nossas descobertas, em no máximo 2 ou 3 frases, você vai descrever o que você aprendeu. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Essa parte aqui do resumo, você vai resumir com suas palavras. Inclusive, nessa parte aqui das passagens, quando você for selecionar e você for mergulhar aqui, você pode até procurar comentários bíblicos que tragam uma clareza maior para você. Você pode procurar também perguntas que surgem à medida que você vai lendo aquele versículo e você busca como responder essas perguntas, coisas que se destacaram. Então, à medida que você faz esse esmiuçar da passagem, você vai chegar à sua conclusão e ao seu resumo, que não necessariamente precisa ser igual ao meu. E a última parte também não precisa ser igual, que é a parte da aplicação. É hora de deixar o que você aprendeu criar raízes. Não podemos estudar a Bíblia sem definirmos uma aplicação, ou seja, o que eu vou fazer com isso que eu descobri? A Bíblia é um livro para a gente desenvolver, aplicar e viver. Vamos para a parte da aplicação. Eu fiz a minha aplicação aqui de um jeito muito prático para mim. A primeira coisa é que eu devo andar em fé. Primeiramente, fé no Filho de Deus. Nós vemos aqui, segundo aos Coríntios 5:7, que nós andamos por fé e não pelo que vemos.
e também exercer a minha fé nas circunstâncias da vida. A nossa fé, amadas, ela é exercitada mediante circunstâncias difíceis. Então, é assim que nós vamos fazer um estudo da Bíblia por palavra. Eu espero que você tenha gostado de mais essa maneira de você se aprofundar no conhecimento do Senhor, na palavra do Senhor. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É muito importante o teu comentário, porque esse comentário gera não só engajamento para o vídeo, ou seja, o YouTube percebe que o conteúdo do vídeo abençoou sua vida e que você contribuiu de alguma forma com esse conteúdo. Não esqueça de avaliar o vídeo, porque também é muito importante. E claro, próxima quarta nós estaremos juntas aqui na nossa live. Já tem o card lá na nossa comunidade, o banner vai estar passando aqui agora na tela para você também. Meio-dia nós estaremos juntas aqui falando sobre reino. Eu vou estar presenteando alguns de vocês que estiverem ao vivo comigo, então será um tempo de crescimento e aperfeiçoamento. Próxima quarta, meio-dia, temos um encontro marcado aqui no nosso canal e eu espero você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!